Você já se perguntou por que que nós esquecemos algumas coisas e outras não? O vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre esses esquecimentos. Mas antes, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você possa estar recebendo a notificação de novos vídeos. E assim, você também vai estar nos ajudando a fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que, de alguma maneira, ele vai impulsionar para mais pessoas. Então, eu peço para você, se você não se inscreveu ainda, para esse vídeo, já corre, já se inscreve e aí depois retoma aqui para aprender um pouquinho sobre esquecimento. É óbvio que eu vou estar falando aqui para vocês sobre um esquecimento seletivo e de alguma maneira saudável, tá? É muito importante que a gente saiba que existem esquecimentos que são provocados por questões neurológicas, doenças degenerativas do cérebro, excesso de cortisol, e existe o esquecimento que ele é um ponto saudável. Então, por que a gente pode esquecer de repente um dia de chuva, um dia que a gente teve alguma perda, uma enchente, alguma catástrofe, alguma coisa, mas fica ali sintomas de um trauma, porém a gente não se recorda exatamente de um trauma, a gente se recorda que quando dá trovoada a gente não sabe por quê, a gente treme ou fica nervoso. Tem gente que em relação à chuva, por exemplo, né, em relação às catástrofes naturais, quando a pessoa percebe que o tempo está mudando, ela já corre para casa. Então, é certo que a pessoa passou por algum evento que foi traumático para ela, entendendo que a interpretação é individual, e para se proteger, possivelmente ela esqueceu do evento, mas o sintoma traumático, as reações fisiológicas do trauma, elas vão vir sempre que é tocado naquele ponto. Então, eu vou fazer uma retrospectiva breve. Eu estou falando sobre o esquecimento que é para evitar o sofrimento, ok? Mas deixo aqui bem claro que se você está esquecendo, se você está esquecendo as coisas no fogo, se você está tendo uma perda, um declínio, uma perda de memória significativa, deve procurar um médico o mais rápido possível para que ele possa entender e até mesmo saber a maneira de tratar, ok? Então vamos retomar aqui para o nosso tema. A gente está falando sobre esquecimento. Então, por que será que a gente esquece algumas coisas e outras não? Parece que são tão vivas na nossa memória. Porque o nosso cérebro, ele tem uma seletividade de memórias. E qual é o objetivo? Para evitar uma sobrecarga, para evitar que a gente tenha um colapso. Imagina vocês, no tempo atual, que temos tantas informações, quando se refere a trabalho, quando se refere à informática, mundo global, se nós não tivéssemos essa seletividade natural, certamente todos nós estaremos em colapso. Então, o nosso cérebro, ele tem lá uma maneira de selecionar muito própria de acordo com o sistema de crenças, valores, hereditariedade, etc., para que ele possa se proteger dessa superlotação de memória. Então, se você já foi ao médico, já entendeu que está tudo bem, e ele diz, é estresse, é porque você não dorme bem, é óbvio que você vai ter que entender e resolver essas questões. Porém, é muito interessante você saber que é uma forma do teu cérebro te proteger de um colapso cognitivo, vou chamar assim, tá bom? Então, o esquecimento nesses casos específicos, eles são positivos, tá? Temos a questão de traumas que as pessoas não vão lembrar, mas tem a memória no corpo,
certo? Fobias, o próprio estresse pós-traumático, como eu falei aqui no início, né? Que está relacionado a catástrofes naturais ou até mesmo eventos provocados pelo homem. Então, muitas das vezes a pessoa entende, mas eu não fiquei traumatizado com aquele evento. Porém, quando ela vê na TV, ou quando ela sonha, ou quando ela lembra, ou quando ela vê num filme, ela sem perceber, imediatamente o cérebro linka com aquela mensagem de trauma e traz o sintoma no corpo. Dentro da terapia, o que a gente faz é exatamente promover o ressignificar desses eventos traumáticos, tá? Por quê? Porque a gente entende, dentro da abordagem que eu sigo, que é resolução de traumas, tá? Utilizando hipnose, EMDR e também a terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que quando a mente ressignifica esse momento, esse evento, tá? Que na verdade, se nós formos colocar aqui bem mais profundo, o trauma não é o evento, mas sim como a pessoa percebe esse evento, como ela traz esse significado aqui na mente dela. Então, quando a pessoa consegue linkar aquele sintoma, que pode ser um sintoma fóbico, pode ser um ataque de pânico, pode ser um coração acelerado, dores no corpo, uma série de sintomas que durante a terapia a gente vai resgatando, tratando, ressignificando. Muitas das vezes a gente nem precisa tocar em si naquele problema que aconteceu, algumas situações, eventos atrás. Mas o cérebro, ele trabalha por links. Então, à medida que ele linka vamos dizer assim, um pânico, um ataque de pânico, um efeito no corpo fisiológico com algum evento e ele ressignifica, é o lado saudável daquela pessoa querendo se curar. Então, quando que eu encontro, Jaqueline, como é que eu vou ter certeza que eu fui lá no primeiro momento? Não, nós não vamos ter certeza. Por quê? Primeiro que as memórias, à medida que elas acontecem e a gente vai lembrando delas, elas vão sendo modificadas pelo momento, pela nossa percepção, ok? Então, a gente fala até sobre, vamos retornar a primeira vez que isso aconteceu, mas acaba ficando mais de uma forma metafórica, porque a gente entende que neurocientificamente isso não vai acontecer, tá? Alguns colegas nem gostam que fale sobre isso, para que não caia assim no descrédito, mas a verdade é essa, que as memórias elas vão sendo modificadas pelo tempo. Tem até uma metáfora que eu vi um senhor falando, que não retorne àquele lugar incrível que você foi lá atrás no passado. Aquela memória boa, de repente numa praia, de repente numa fazenda, alguma coisa muito boa. Por quê? Porque quando você volta 10, 15, 30, 40, 50 anos depois, você pode se decepcionar, porque a sua percepção vai ser totalmente diferente do que quando você foi anos atrás. Então, permaneça com a sua memória intacta, maravilhosa e utilize ela como recurso interno. Então, voltando aqui para a perda das lembranças, né, para o esquecimento, no trauma acontece muito isso, tá? Da pessoa vir para mim pela queixa do sintoma em si, e muitas das vezes ela não consegue identificar de onde foi, e quando ela consegue identificar, na maioria das vezes não é ali que de fato aconteceram as interpretações disfuncionais, né? Aquelas interpretações que trouxeram aquela confusão mental e aquela situação traumática. Mas à medida que a gente vai realizando as técnicas, seja pelo MDR, seja pela hipnose, seja pela terapia cognitivo-comportamental ou os colegas pautados em outras abordagens, a mente vai ressignificando, a mente vai limpando até que aquela percepção traumática, aquela situação traumática seja percebido de uma outra maneira. É como se a pessoa pudesse voltar ao evento ou a uma situação, mesmo que não seja aquela
que provocou de fato. Lembra, eu falei que não dá pra gente saber exatamente, mas à medida que o cérebro vai fazendo esses links para trás, a mente vai se libertando. É como se ela estivesse trocando uma energia negativa por uma energia boa, tá? Que na verdade aqui a gente está usando energia, mas o evento ele é neurológico. A gente está falando aqui sobre sinapses, tá bom? Mas a gente sabe que a nível neurológico a gente tem sim energia, a gente tem sim essa força aí da explosão de elétrons e nêutrons e etc. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso que acontece na terapia. Também o esquecimento protege a pessoa de algum mal que ele entende que possa provocar na pessoa, mas o sintoma, o efeito no corpo fica. Perceba que aqui o esquecimento é uma maneira do cérebro querer proteger o seu dono, o dono do seu corpo, tá? Então, o esquecimento, que quase sempre é visto como algo ruim, eu quero te convidar hoje a entendê-lo como algo positivo, até porque eu tenho certeza que o teu cérebro ele não teria como manter todo o conhecimento, tudo que você assiste, tudo que você ouve, ativo no teu cérebro, tá? Assim como as memórias de trabalho que a gente mantém aqui para que a gente possa, porque a gente repete todos os dias, aquelas memórias que a gente não utiliza todos os dias, elas são arquivadas, tá? Mas o meu intuito aqui é que você entenda que se você está tendo esquecimentos, se você está tendo apagões de memórias, primeiro, vá ao médico, ok? Vamos investigar primeiro a parte da fisiologia, tá? E isso é com o médico. Se o médico te liberou e disse que tá tudo bem, tá tudo sob controle, que é estresse, aí eu vou dizer para você, tenha momentos de descanso. Procure momentos que você dê uma parada, invista em meditações, invista em coisas que você gosta, em lazer, em descanso. Eu tenho falado muito sobre tire momentos para você não fazer nada. A gente pode sim não fazer nada. Tudo que a gente faz é para manter a nossa estrutura funcionando. Mas o mais importante sou eu que estou no centro dessa estrutura, tá? Reflita sobre isso, pense então que se o teu cérebro está dando sinais é porque você precisa rever a sua rota, precisa rever a sua forma como você está lidando com a vida e entenda que o teu cérebro é seu amigo, ele está querendo te ajudar. E eu convido você a estar conosco nos próximos vídeos, mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe aqui uma mensagem para mim sobre uma memória que você se lembra e que ela é muito importante. Porque a gente precisa exercitar o autoconhecimento. Então, quando você estiver escrevendo aqui, você já vai estar fazendo um exercício de memória. Tá ok? E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Até já!